Começando aqui a nossa conversa da linha palavra cartografia, lendo as nossas ideias gerais aqui dessa linha curatorial. Linhas cruzam superfícies e demarcam territórios, grafias e traçados esboçam mapas mentais e seus desígnios, pensamentos transbordam em demonstrações. Então, a gente reuniu nessa linha curatorial alguns trabalhos artísticos, né, cujos processos têm essa característica de aparecimento do uso da palavra, ou desde o seu conceito, ou o uso da tipografia, ou a palavra como um rastro, ou a palavra como um registro, se convertendo em uma potência de imagem, e também essas ideias de uma localização, de uma demarcação de um certo território, a configuração de geografias sensíveis, uma cartografia do que é dizível, do que é indizível. Então, vou apresentar novamente, porque a nossa gravação não estava acontecendo. Temos aqui a coletiva Arte Maternagem, composta por Marta Mencarini e Tatiana Reis. Temos Fernando Pericim, Renato Medeiros, Léa Columbi, que chegará em breve, e Rafael da Escócia, participando por vídeo. Meu nome é Thaís Oliveira, e estou aqui mediando com Ana Bernal. Então, obrigada, acho que podemos Thaís. começar... Aquela que lembrou da gravação há tempo, né? Chegou no final da conversa e ia lembrar da gravação, seria lindo. Então, podemos iniciar, a gente tem seguido em ordem alfabética, né? Só para estabelecer alguma ordem que seja mais democrática. Então, podemos começar pela coletiva Arte Maternagem, né? Respondendo as seguintes perguntas que a gente tinha enviado anteriormente. A primeira pergunta: quais relações percebe entre seu trabalho e as ideias de palavra cartografia? E a segunda pergunta: que relações percebe entre seu trabalho e os demais reunidos nessa linha curatorial? Então, vocês estão aí inicialmente com esse teto de 10 minutos para responder essas duas perguntas, só por uma questão da gente ter alguma organização, mas fiquem à vontade. Eu vou fazer assim, eu tenho uma filha de 5 anos, ela está tomando banho, é capaz de vocês ouvirem o barulho. Eu vou fazer a apresentação minha e da Tatiana, pedir para a Tatiana se apresentar também, e aí depois a gente conversa um pouco sobre as questões. Tudo bem? Ok. Uou. Tati. Oi, gente, boa noite. Eu entrei aqui de penetra, né? Porque eu não sou da pós, eu me graduei agora em História da Arte, mas pretendo chegar aí onde vocês estão. Meu nome é Tatiana, sou fotógrafa, artista visual, mãe, e conheci a Marta num processo que a gente teve junto, num processo coletivo de exposição, e a gente explodiu juntas. E decidimos criar o Arte Maternagem. Como eu estou de penetra, eu vou ficar aqui bem quietinha, em alguns momentos eu vou falando, mas a Marta que vai se dominar aqui a parada, tá bom? Não, senhora. Não, senhora. O Arte Maternagem, como a Tati estava falando, foi cofundada por nós duas, somos duas pesquisadoras, duas mães, artistas visuais, pesquisadoras. A gente faz parte, né? A gente fez parte de uma vivência, uma residência que foi promovida pela Clarice Gonçalves, que dessa residência surgiu o Coletivo Matriz, que é um coletivo de artistas mães de Brasília. E eu e a Tatiana, a gente faz parte do Coletivo Matriz e desenvolvemos juntas a coletiva Arte Maternagem, porque a coletiva Arte Maternagem tem uma intenção de pesquisa, de desenvolvimento de produtos artísticos, né, de produção artística, mas a gente também quer fazer um mapeamento, a gente desenvolve um mapeamento de artistas mães que produzem trabalhos que abordam a temática da maternidade em seus trabalhos. E a gente, então, começa a entrevistar essas artistas e começa a entender essas invisibilidades e quais são as particularidades desse lugar.
e buscando entender também quais são as estratégias que as mulheres artistas encontram, já que são invisibilizadas pelo sistema da arte. E aí, eu vou mostrar, a gente fez um Instagram, a gente vai produzir em breve, muito breve, um site, e eu trouxe para vocês verem mais ou menos como é que é esse trabalho de mapeamento. Então, a gente faz entrevistas, né? Primeiro, a princípio, a gente começou a convidar artistas que a gente mapeou, e depois a gente abriu esse Google Forms com as perguntas no Instagram. Muitas artistas começaram a se interessar e entrar em contato com a gente. Então, a gente tem uma intenção também de criar uma rede dessas artistas se conhecerem, de não ser mulher, uma artista em Palmas, uma artista no Rio de Janeiro, e a gente começar a agregar essas mulheres, para elas se entenderem também como um grupo, né, específico de artistas brasileiras que passam por problemas, questões muito próximas. E a gente começou a desenvolver, então, mapeamento, e durante a pandemia a gente criou um projeto chamado Exaustas e Sem Recursos, Estratégias de Mães Artistas na Pandemia, em que a gente convidou 3 artistas acadêmicas, né? A Silvana Macedo, a Renata Felinto e a Clarissa Borges, e fizemos entrevistas com elas. Tem no nosso site, tem no nosso YouTube, se vocês quiserem ver as entrevistas, quem tiver interesse nessa temática. E convidamos 3 artistas para ocuparem o Instagram. Então, isso aqui é a ocupação da Clarice Gonçalves, daqui de Brasília, a Malu Teodoro, de BH, e também a Jo Carla Gomes, que está em São Paulo agora no momento. E aí a gente continuou fazendo esse mapeamento, e teve um momento que a gente participou de uma iniciativa de uma coletiva de artistas mães, chamado Coletiva Mãe Artista. Elas criaram, então, uma convocatória para artistas mães fazerem lambes, e a gente produziu uma série de lambes nessa convocatória, que foi esse Lambe Cria, Cria Lambe. O trabalho que a gente inscreveu nessa exposição fez parte dessa convocatória, foi o primeiro movimento nosso, assim, também, como produção artística, como coletiva também. Porque a gente já tem uma produção que é feita no Coletivo Matriz, e a gente começa a perceber também que existem algumas outras questões que nos interessam mais aqui do que lá no outro coletivo, né? Você quer falar um pouquinho, Tati? Fala um pouquinho, amor. Não? Esses lambes, então, eles começam a falar muito sobre a artista mãe, que é o que a gente vai falar, né? Que é esse as artistas mães produzem enquanto vocês dormem, que é uma particularidade bastante cara a nós. Enfim, esse é o mapeamento que desenvolvemos e continuamos desenvolvendo. Agora, no final do semestre, pegou um pouco, né? Doutorado, a Tati fazendo TCC, a gente estava um pouco, né? Mas vamos retomar o trabalho de mapeamento. Tem algumas entrevistas que já estão lá e que a gente tem que desenvolver. E esse foi o trabalho que a gente trouxe para essa exposição. Artistas Mães Produzem Enquanto Vocês Dormem. É bem provocativa mesmo, é uma ideia de provocar um pouco esse lugar, porque a gente começa a perceber que no lugar, né, no mercado da arte, no mundo da arte, as crianças são muito bem-vindas no mundo do educativo, e somente, né? A criança não é muito bem-vinda no espaço expositivo. Muitas vezes a gente percebe que, não só em galerias, mas, sei lá, residências artísticas que têm mães, né? Ou o financiamento pensando que a mulher, ela não é uma pessoa, ela é 2 pessoas, 3 às vezes, é mãe de 2, né? 3, enfim. E essa coisa do tempo esgarçado, do tempo que a gente nunca tem esse tempo completo. Eu venho até pensando um pouco nessa poética materna, de ser uma poética
inacabada, uma poética que esse tempo tá colocado, né? Então é isso que eu produzi para trazer. Eu vou parar de... Então, pensando um pouco sobre essa questão que vocês colocaram de cartografias, eu vou falar um pouco do trabalho dos outros conforme a gente for apresentando, tá? Depois eu retomo. Mas a questão da palavra, eu acho que é muito interessante a gente pensar, esses nossos trabalhos em Lambis, eles são bem diretos, assim. A ideia é justamente uma voz da rua, assim, né? E esses trabalhos, eles foram feitos no momento pandêmico, mas depois, em um segundo momento, a gente chegou a ir para a rua e colar alguns lambes, junto até com o Coletivo Matriz, e é isso, a ideia dessa cartografia, dessa palavra é quase que um grito, né? E é isso, são lambes muito simples, uma produção bem... que é para ser acessível, tanto que na exposição a gente coloca eles acessíveis para as pessoas darem download, se elas tiverem interesse, podendo utilizar da imagem do trabalho, e é isso, acho que é isso, gente. Fala alguma coisa, Tati? Não, você arrasou, falou tudo. Mas é mais assim, a gente gosta de levar as crianças junto também. Essa coisa de assumir a participação das crianças, assumir a presença delas como seres criativos e que também acabam produzindo com a gente ali em alguns momentos ou outros e tudo. E o Arte Maternagem, ele agora vai voltar dessa pausa caótica no final do semestre, mas tem sido muito interessante a gente conhecer o quanto há de produções no Brasil e na América Latina com relação ao tema. Tem sido muito rico isso. E é algo que a gente não tinha conhecimento. Quando a gente começou a cavucar, de repente a gente se encontrou numa rede super extensa e potente assim, de mulheres e que a gente não se conhecia. E isso se deu muito por conta da pandemia, desse processo de isolamento, e é uma característica que tem acontecido com outros grupos de acessibilidade e tudo, né? As pessoas começam a serem vistas e se olharem por conta desse isolamento, de se voltar, né, para esse mundo virtual e tudo. Era só isso que eu queria acrescentar mesmo. Obrigada, Marta, tá lindo. Muito legal a Tati trazer essa coisa do infantil, né? Como que a gente às vezes pensa que o infantil é inferior, né? Sendo que a criatividade, todo o nosso processo criativo e artístico tá tão ligado, né, à produção, ao lugar, né, do mágico, do lúdico, do onírico. Então, enfim, a gente busca... Eu acho que o trabalho do Arte Maternagem, ele não é só um trabalho de pesquisa, ele é um trabalho político, que busca tratar de questões que agora com os feminismos, né, com todas essas ondas dos feminismos, vêm sendo trazidas, mas agora nessa quarta onda, se é que é quarta onda, não sei direito, vem trazendo uma ideia muito sobre essa coisa do doméstico, do lugar doméstico, né, que é para a gente muito importante. A gente agradece muito de estar participando, essa é a primeira exposição que o Arte Maternagem faz, então, assim, para a gente é muito importante para essa pesquisa ter esse lugar também dentro de um espaço de galeria, assim, né? Dentro de uma exposição. Então, agradecemos e que bom que a gente está aqui conversando hoje. Que ótimo, a gente que agradece. Ana, quer comentar? Não, obrigada às duas, a Marta, também a sua colega, pela fala. Eu achei muito interessante, né? Esse encontro com essa rede extensa e potente que possibilitou a pandemia, né? Essa é uma das perguntas que depois se pode estender um pouquinho, expandir um pouquinho mais, sabe? Agora, damos a palavra também a nosso colega, a Fernando Perecim. Fernando, você tem uma palavra, não sei se você vai projetar alguma coisa. Oi, boa noite, gente. Eu vou apresentar, na verdade, a minha fala, quando eu apresentei a comunicação, né, e eu estou na linha de métodos, processos e linguagens, e eu apresentei o meu processo,
Eu acho que eu vou ser meio repetitivo até, porque faz parte do meu processo. Mas só para situar todo mundo, né, minha produção vem de referências como o armário, né, e da epistemologia do armário, e a violência racial, aqui no caso da Crata Quilomba, mas a violência contra as ditas minorias, né. Mas, principalmente, eu tenho me debruçado sobre o relatório de mortes violentas LGBTI no Brasil, e é daqui que eu tiro dados, números, e faço também uma cartografia. Eu tenho um mapa em que eu faço uma cartografia onde as coisas acontecem, onde que tem mais mortes, onde que não tem mais, mas eu fico tentando reinterpretar e dar um viés artístico para esses dados, né? Eu fico, enfim, eu já entrei em todas as notícias de todos os sites, eu fiz um texto corrido, e então a palavra e a cartografia sempre me acompanham na produção, né? Brevemente aqui também as referências que eu tenho enviado, né? Guerrilla Girls, que deve ser uma referência da arte internet também, suponho, acho, né? É para esse caminho que eu tenho ido também, da palavra curta, direta, né? Eu fiz uma coleção com cartazes assim, sobre os locais onde as pessoas morreram, como elas morreram, os LGBTI que a mais foram mortos, né? Assassinados, como foram mortos, sufocados, asfixiados. Então são frases que eu tento trazer para uma reflexão sobre toda essa violência, né? Esse trabalho mais que mistura gráficos com fotos, né, de palavras desse do Alex Fleming, que está em São Paulo, e alguma coisa da Barbara Kruger. Então, trago essas referências. E também o arquivo, a repetição, aquilo que eu guardo, né? E eu trouxe uma citação da Priscila Arantes, que a obra de arte contemporânea é, com efeito, um arquivo em um sentido muito particular. Um arquivo obra aberto a inúmeros desdobramentos, leituras e múltiplas narrativas. Eu coleciono o que eu leio, eu coleciono frases, isso faz parte do meu pensamento artístico, e eu tento juntar essas frases com as imagens que eu produzo, né? Aqui são as imagens de arquivo que eu retrago de novo, trabalho, amplio e diminuo. E esse é o título do meu pré-projeto, sobre reflexões acerca da decisão de permanecer dentro, de sair do arquivo, né? Essa é uma produção recente que tem imagem e frases que eu fui pegando do texto do Jorge Agamben sobre o contemporâneo, um trabalho que foi apresentado recentemente. Esse eu acho que foi um trabalho que eu fiz com a Aline Carone, esse foi um trabalho inicial de tudo isso, em que a gente mapeou, né, andando por Brasília, pela W3, tendo essa caminhada, essa cartografia, junto com palavras, né, com uma carta que estava lá escrita, exposta junto. Então acho que começa tudo aí. Então meu processo tem esse início. E aí, em 2021, na pandemia, eu e a Lin também buscamos a mesma pessoa, que era uma transexual, que estava no ambiente de trabalho. Ela estava agora no Nordeste, trabalhando virtualmente, né, na casa da família dela. E aí é um vídeo, e esse vídeo tem um discurso dela, que é potente, eu não trouxe aqui, mas também apresenta a palavra, né? E juntei tudo, a gente juntou tudo, eu e a Lin Carone também, minha parceira aí de várias aventuras, várias expedições. Eu juntei uma produção minha com a produção dela, com as falas que a gente tinha, com as falas que a Lin tinha, com o discurso antirracista que a Lin tem nesse trabalho, e o meu é anti-violência LGBT, e a gente juntou tudo também num vídeo, que tem palavras, som, imagem, em vários locais, assim, locais específicos, né? A Lin trabalha com um local específico. Essa é uma das imagens que está aí no Roma, né, em que eu trago a imagem com essas interferências de pontos de fuga, olhando para o norte, né, para a asa norte de Brasília, procurando o norte, né, e eu tentei aqui substituir as palavras, talvez por esses sinais, né, então as perspectivas como pontos de vista, os pontos como
tira os lugares, enfim, as fugas, para onde a gente pode fugir se a gente não quiser encarar um problema, o cenário que é possível, o que a gente espera pela frente, né? E a repetição, eu trabalho muito com a repetição, eu acho que tem uma cacofonia de palavra também, uma cacofonia de imagem, né? Trazer sempre isso, eu faço muito da mesma coisa até chegar na frase certa que eu quero, na imagem que eu quero, que eu consegui fazer até ali, né? Então eu estou em processo sempre. Essas são as outras imagens da série que estão aí na exposição. Essa é uma última. E é claro que tem um recorte de uma curadoria minha, né? Para eu mandar, submeter. Tenho várias imagens que eu fui tirando, fui montando, inclusive outras que não estão na série. Eu acho que essa repetição tem a ver também com palavras, com bater na mesma tecla, no mesmo martelo. Tem várias outras imagens que foram feitas e que não foram para a exposição. Enfim, das melhores, outras piores, mas eu quis trazer isso para dizer que as palavras elas estão por aí, né? A gente talvez tenha que procurar um pouquinho mais nesse trabalho, mas meus próximos trabalhos têm todos palavras escritas de verdade neles, e assim, mesclando esses processos, eu chego a algumas produções. Acho que é isso por enquanto. Obrigada, Fernando. É muito interessante também essa relação que você trouxe das sinais e os elementos do desenho, que para você também são palavras, né? Tem conteúdo, tem significado. E você fala de conceitos que também são do linguagem, né? Como cacofonia, noventecenais, repetição, que são elementos que estão presentes também em outros trabalhos dos colegas. Então, agora eu quero dar a palavra a Leandro, que também em seu trabalho tem algumas dessas características, né? Cacofonia, repetição e demais. Então, Leandro, você tem a palavra. Só rapidinho, antes da gente passar, Leandro, você chegou um pouquinho depois, só para dar a recomendação, assim, o nosso tempo, por enquanto, é um tempo de resposta em até 10 minutos, e aí depois a gente vai se misturando um pouco mais, tá? Só para dar a métrica mais ou menos. Mas é isso, vou ficar quieta agora. Tá bom, ok. Então, boa noite, por aqui ainda de tarde. Estamos, acho que vou apresentar um pouquinho do projeto, acho que é um projeto, sim, disso que me ajudaram a fazer um recorte para fazer o convite. Sim, acho que, vamos ver, screen, aqui, acho que screen. Acho que estão olhando minha tela completa, sim? Sim. Sim, isso. E então, isso foi agora no junho 2 deste ano, foi com a Universidade Nacional, em um evento de práticas de resistência, e vocês olham, certo? E de colonialidade, arte e educação, sim? E então, aí estivemos, a ideia é para que vocês olhem o que vamos fazer agora no 2 também. Curiosamente ficou 2 e 2 a outra vez e agora. Vou pôr
No dia 3. Primeiros... O dia 3? Ah, tá. Sim. Sexta, né? Sexta fica... Eu não sei porquê. Ok, tá. Vamos olhar. Então, aqui... Vocês escutam? Dá para escutar ou não? Nada, dá. Não. Tá, peraí. 2 segundos. Aqui, acho que tenho que trocar para Stereo Mix. Talvez eu não me escute. Não sei. Não. Leandro, tenta parar o seu compartilhamento e compartilhar de novo. Antes de você apertar para compartilhar, vai aparecer uma caixinha no canto esquerdo da tela, em que tem a opção de habilitar o som. Aí você clica nessa caixinha e aí vai para o compartilhamento. Não sei se chegou a passar por esse passo. Não me pergunto, sabe? Então, tenho aqui Stop Share, sim? Isso. Original Sound. Aí você compartilha onde... novamente e vai aparecer essa caixinha no canto esquerdo da tela. Esquerda. Ah, Share Sound. Ah, perfeito. Isso, aí você marca ela antes de compartilhar. Ok, então, acho que agora sim. En Sim, estos agora sim. 20 Isso, ok. minutos que leemos, ¿sí? Buscando cosas en que español, van ¿eh? a ocurrir, ¿no? Son como unas, 30 minutos. pongámosle, admoniciones, ¿sí? Como unas cosas que necesitamos decirle al estudiante, a la educación y al profesor, ¿sí? Y ojalá cuando digamos estudiante, que seamos todos estudiantes, ¿sí? Estudiantes de la vida, estudiantes del camino, qué sé yo. Y la idea es buscar como otras maneras de ser estudiantes, de ser profesores, de ser educación, porque pues en esa construcción randómica o aleatoria que va a ocurrir, pues van a salir cosas nuevas, o es la expectativa, porque se van a mezclar muchas voces. Isso, Ahí então, debe estar compartiéndose la pantalla. um pouquinho. ¿Sí? ¿Se ve Pensar Estudiante Exploratorio 2021? Sí. Sí. Vou adiantar um pouquinho. Ser poemas, iglesia. Masas, nuevos medios, Whitman. prácticas de toda la vida. Nuevos medios. El inglés es un medio de comunicación de masas. Es posible, suficiente número Todos los de nuevos idiomas son medios de lenguajes. comunicación de Utilice masas. suficiente Los nuevos tiempo, medios. tiempo natural, Vamos, media, El media. cine, la Hay que radio, leer la a Whitman, televisión. Todo el estudiantes. tiempo. Nuevos lenguajes. Hay que leer. Gramática, Lenguajes orales, sabía mundos desconocido. retorcidos, arte, Escritura. Whitman, nuevo mundo, lo moderno, separado. Hombre separado de este modo, el actor de acción, la esencia de forma donde el hombre preafatizado imponía la forma como desconfianza temporalmente. Lengua, palabra impresa, ensamblada pluralidad, ensamblamiento, vuelo, palabras, La La verdad, forma más para baja del palabras, mundo. encadenamiento, este proceso de Embalsamiento de embalsamiento, las congelación, las mediante estudiante, tanda. estudiante, Elimino el- estudiante, el ponte, entrenamiento, interpreta, palabra. El cuerpo y el alma. estudiante. Acho que dá para parar um pouquinho aí. Então, esse dia ficou umas partes de 7 minutos falando estudante, estudante, sim. Logo 7 minutos falando professor e outros 7 minutos falando educação, sim. A ideia de agora para a próxima sexta é que eu falei aí admonições, certo? Acho que também é a palavra em português. Então, são coisas para falar para todos os estudantes, como comecei falando aí em espanhol, sim? E nesta oportunidade, pensando no sentido da fuga, então eu achei que a fuga também é uma maneira de enfocar. E então eu achei que era muito mais fugado que o assunto fosse diretamente para pessoas específicas, sim? Então por isso, se vocês entram no site para
preencher o Google Forms. Então, vocês vão olhar aqui, estamos pedindo seus nomes, sim? Então, a ideia é que, no contrário de aqui nesta que eu estou mostrando para vocês, então, não saia estudante sozinho, mas, por exemplo, aqui neste momento eu tenho vamos falar, Tatiana Reis, estudante Tatiana Reis, canta do corpo por uma redefinição de seus afetos, sei lá, sim? Vai sair com admonições para pessoas específicas que tenham se, como é isso? Não sei, preenchido o formulário e tenham a vontade de participar. E então, acho que já posso parar de compartilhar um pouco o que eu estou procurando aí, pensando também nos trabalhos dos colegas. Tem a ver com falar talvez coisas que de outros jeitos não são possíveis, sim, mas então eu entro a procurar, sim, no randômico, como acho que uma capacidade que venha do acontecimento, sim, tipo, como que o acontecimento propicia outros jeitos de falas, mas também eu fiquei pensando aí na cartografia também, isso fica bem interessante, eu acho que escutando desculpa aí, Marta, que bom que estão os nomes, escutando a Marta e escutando acho que, não lembro sua colega, mas tipo, esses encontros talvez de redes, acho que por isso também eu acho que estou fazendo essas coisas colaborativas. Eu acho que eu vou compartilhar de novo, porque falando com a Thaís, deixamos de lado uma pequena, na descrição, deixamos de lado umas coisas que acho bem importantes para mim, inclusive falávamos como se você consegue vender uma obra colaborativa, você como vai compartilhar os pagamentos, talvez, né? Disso, né? Então eu fiquei pensando em uma coisa bem, não sei, pode ser tipo, eu fico com, não sei se, mas fico pensando em compartilhar assim bastante, mas para mim é bem importante estas pessoas que me acompanharam nesse dia. Então a Viviana Malagón, Andrés Sicar Correa, vou falar assim em espanhol, Juana Díaz, Mónica Romero, Juan David Ramírez, Gabriela Bella, Andrés Leal, Juan David Andrade, Oscar Ayala, sim? Porque realmente eu tenho certeza completa que se algum deles não estivesse nesse dia, a coisa tinha sido muito diferente, sim? Então também é uma coisa que eu acho que eu estava talvez procurando por esses jeitos colaborativos. Acho que alguns de vocês me acompanharam, acho que sobretudo a Thaís me acompanhou na anterior versão deste trabalho, que vai ser tipo, sumando, acho que já estou quase nos 10 minutos, certo? Sim, né? Já deu, mas pode concluir. Sim, ok. Mas eu acho que estou como procurando jeitos de compartilhar e pensar entre muitos e talvez que esses processos
que a gente pensa sozinho fiquem, talvez, acho que sim, tem que ver tenha força e tenha mais sentido, porque acho que às vezes o artista sozinho fica meio fazendo coisas para satisfazer o ego, não sei, né? É complicado. Então, acho que aí deixo. Muito obrigado pela escuta de vocês e continuamos aí. Muito obrigada, Leandro. Eu gostei muito do que você trouxe agora a respeito da sua performance coletiva como um acontecimento, né? Porque é interessante a entrada da palavra no seu trabalho, porque não é uma palavra que ela tem um sentido inteligível. Então, não tem exatamente um sentido de compartilhamento de uma mensagem pela palavra. O compartilhamento se dá na experiência coletiva. Então, as palavras, ao invés de terem uma questão de orientar algo ou passar uma estrutura comum para todo mundo, a estrutura comum se dá na vivência e as palavras ficam ali como um dispositivo de perdição, assim, não é de encontro. As palavras estão ali para bagunçar e confundir todo mundo, assim. O ponto de encontro é a própria experiência, assim, é o próprio decorrer da performance. Então, achei legal esse seu comentário. Mas eu vou passar para o Renato, porque senão eu sou muito perguntadeira, então eu já começo a pular para outras coisas. Então, muito obrigada, Leandro. Agora a gente passa a palavra para o Renato, também no máximo 10 minutos, mas fica à vontade para responder como você quiser. E aquelas duas perguntas, para quem chegou depois, as nossas perguntas são, a primeira, o avião passando. Obrigada, avião. A primeira pergunta, quais relações percebe entre seu trabalho e as ideias de palavra-cartografia? E a segunda pergunta, que relações percebe entre seu trabalho e os demais reunidos nessa linha curatorial? Então, muito obrigada e a palavra é sua, Renato. Obrigado, Thaís. Boa noite a todo mundo, novamente. Espero que estejam todos me ouvindo bem. Eu vou compartilhar aqui o meu trabalho. Eu não fiz uma apresentação, mas eu vou descobrir como fazer para compartilhar. Acho que eu já encontrei um jeito, né? Vou apresentar primeiro. Todos veem? Sim. A imagem? Esse aqui é Comunhão, um trabalho que eu fiz. Eu tenho realizado esses trabalhos nessa pegada, assim, com essa ideia, né? Eu comecei essa pesquisa, esse novo projeto, durante a pandemia. Comecei no ano passado essa pesquisa e desde então, de uma forma bem assim, descompromissada, foi durante o isolamento mesmo, né? Aqueles meses mais restritos que nós tivemos. E a partir do momento que eu cheguei numa conclusão visual, que não é esse, eu entendi que eu poderia fazer daquilo uma pesquisa artística, visual, que eu poderia continuar, e assim eu fiz. Então, esse aqui foi o terceiro das imagens que eu criei. Eu criei ao todo, até o momento, 13 imagens. Esse foi o terceiro, quando eu já estava entendendo que daqui eu poderia partir para uma pesquisa um pouco mais robusta. Então, ele já traz alguns elementos que eu já, inclusive, já tinha usado antes, e aí eu fui mesclando as coisas, entendendo como as coisas poderiam ser construídas, né? E o outro, será que se eu mudar assim aparece? Mudou para vocês? Não? Para mim ainda não. Ainda Pode tentar não. passar de novo? Será que eu tenho que... Peraí, stop share. Deixa eu tentar de novo. É engraçado que cada ferramenta tem as suas iquezeiras, né? Agora deu. Eu sou super... Até hoje eu não me acostumei com nenhuma das plataformas. Agora estão vendo. Esse foi o último que eu fiz recentemente, esse ano, né, já tem alguns meses que eu fiz. Ele se chama Restritos. E é uma continuidade, na verdade, é uma expansão do que eu estava propondo ali desde o início, assim, uma expansão da pesquisa, que já está indo por outros caminhos. Então, agora que eu apresentei os trabalhos que estão na exposição,
Eu vou mostrar uma outra página, assim que eu achar onde é que eu estou. Espera aí, só um momento. Socorro. Aqui. Aparece? Sim. Eu escolhi, em vez de fazer essa apresentação, mostrar essa página. Eu tô vindo também de um processo expositivo online que aconteceu em outubro, durante todo o mês de outubro. Eu finalmente consegui colocar no ar a exposição Ilha, que é, digamos, a síntese de toda essa pesquisa, né, que nasce aí no ano passado e que culmina na minha tese, que eu acabei de entregar. Então, muito do que tem na tese ali, no fim da tese, ela vem como resultado dessa experiência de exposição online, que eu montei, né, com o resultado dessas imagens. E a ideia era exatamente, como eu trabalho na área de arte e tecnologia, eu queria muito fazer esse trânsito entre o não digital e o digital. Então, como trazer a pintura e o desenho para uma experiência online, né? Pegando um pouco do gancho do que aconteceu com a pandemia, que isso também sofreu uma expansão significativa, né? Então, eu só vou passar rapidamente como foi, para vocês verem como são os outros trabalhos, assim, os elementos que se repetem, que eu trabalho com isso, entendendo que o meu trabalho, hoje eu entendo dessa forma, que eu construo paisagens inventadas, paisagens imaginadas, mas que são paisagens. E respondendo à primeira pergunta, né, sobre cartografia, eu entendo exatamente isso, assim. Essas paisagens, elas são panorâmicas, inclusive, do meu ponto de vista, e elas lembram essa ideia de cartografia, de mapeamento, de encontrar caminhos, né? E eu também venho de um processo, um processo subespecífico, porque tem muito da relação da pandemia com esses trabalhos. Eu começo fazendo eles, né, e na forma expositiva tem a ver com o meu contexto de isolamento, cenas domésticas, pendurando eles nas paredes. Eu montei a exposição em casa, no meu cenário, na minha paisagem de isolamento, né, na minha própria ilha. Então, só para mostrar tudo, porque eu queria que vocês tivessem uma ideia, assim, da relação que tem com os que estão na exposição. Mas eu vou voltar para a comunhão. Jesus, cadê? Espera aí, gente. Voltou? Voltou, tranquilo. Pronto. A questão, então, da paisagem, que ela é fundamental para mim. E esse contexto, ele tem um contexto da pandemia, como eu falei, mas eu passei todo o período de pandemia em Cuiabá, que é onde eu estou agora, inclusive, no Mato Grosso. E ano passado, além da pandemia, a gente enfrentou também as queimadas no Pantanal, né, e no Cerrado. Foi uma coisa que eu nunca tinha visto, foi uma coisa inédita assim, que eu vivi, que para mim agravou substancialmente assim, os efeitos da pandemia, porque a gente não podia sair de casa e a gente não tinha muito o que fazer, a gente tinha que conviver com a fumaça. E ela realmente foi um pouco claustrofóbica, assim. Ela tomou conta da cidade, tomou conta de todos os espaços, a gente passou meses sem ver a linha do horizonte. E aí eu já puxo um pouco o gancho também para falar do trabalho do Fernando, que traz muito a questão da linha do horizonte, né, dos pontos de fuga e toda essa questão. Então, acabou que eu tenho realizado esse trabalho com texturas e criado texturas que são muito ásperas, usando materiais de muita aspereza. Eu trabalho muito com o giz pastel oleoso e, inclusive, buscando, né, essa relação com a textura, com as texturas ásperas e as texturas que eu faço com tinta, com carvão. Nesse processo, são muito ásperos. E eu não consigo não estabelecer essa conexão com esse momento
do qual a obra foi produzida, né? Que era um momento de cenários muito ásperos, de fogo, né? De fumaça, e o próprio cenário de pandemia levando para o campo simbólico também de uma aspereza muito, muito grande, né? Muito significativa. Então, para mim, esses trabalhos de pintura, eles são trabalhos que resultam dessa relação com a paisagem o tempo inteiro, né? E falando um pouco da palavra, eu tentei buscar, né, tem alguns trabalhos aqui que a gente está se relacionando, eles trazem a palavra de uma forma muito forte, né? Assim, muito presente, né? Mas quando eu tentei encontrar isso, no meu trabalho, que não traz a palavra de forma explícita, mas traz a palavra no título. E todos os trabalhos que estão nessas séries que eu fiz, que se chama Ilha, que já é uma única palavra, muito singela, por sinal, de 4 letras, todas elas são trabalhos que eu nomeei com uma única palavra, como esse, Comunhão, e como o outro, que se chama Restritos, que é o último, né? E para mim, essa escolha ela é extremamente deliberada, assim, eu tento o tempo todo trazer essa síntese, e uma palavra que complemente o trabalho, que complemente, que tenha um significado, né, junto à imagem. Essa foi a relação que eu encontrei. Não sei se eu ainda tenho tempo para comentar os trabalhos dos outros artistas e das Por enquanto, artistas. 27 segundos, mas se você quiser comentar depois também, tem como. Então tá, porque eu tenho muito a dizer. Eu vou ficar por aqui. Obrigado, gente, mais uma vez pelo convite, obrigado pelo espaço, obrigado pela exposição, que inclusive está demais. E é isso aí. Muito obrigada, Renato, para a gente ver como pesquisadora em arte, pesquisador em arte, pesquisadora em arte é incrível, né? Porque a nossa exposição realmente está linda, fica aí reforçado o convite, todos os trabalhos estão demais. E é muito curioso, Renato, ouvir você falar dessa coisa da fumaça, porque no texto descritivo que você submeteu para a gente, né, não tinha esse elemento, e eu revendo as obras que eu fiquei dando aquele scan, né, preparando para o encontro de hoje, eu fiquei olhando e pensando, gente, se não fosse esse fundo, seria uma paisagem tão, assim, fofa, agradável, convidativa, e aí tem essa atmosfera pesada ao redor, e como você trouxe a questão da pandemia, me veio muito essa relação, assim, mas tem uma materialidade de fumaça realmente presente, assim. Então, achei muito interessante você trazer essa outra camada, assim, de leitura, falando agora. Então, muito obrigada, e aí depois a gente vai cruzando as linhas e costurando as coisas e se pitacando mutuamente, com essa parte melhor. Agora a Ana vai passar o vídeo da contribuição do Rafael, da Escócia. Rafael teve um conflito de horário, ele mandou a contribuição dele por vídeo, e ao final do vídeo dele, ele já aproveitou para fazer perguntas para vocês, assim. Então, a gente pode usar o vídeo dele como essa transição desse momento inicial de responder as perguntas que a gente enviou previamente para o momento em que a gente começa a se pitacar e vamos lá. Vocês escutam? Espera aí. Olá, galera, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Rafael da Escócia. Infelizmente não pude estar presente com vocês hoje, por isso estou gravando esse vídeo, para quem sabe contribuir aí com as nossas conversas. Agradeço demais ao programa de pós-graduação em artes visuais, à Universidade de Brasília, à organização do Coma por esse evento lindo, essa exposição incrível, e aos meus colegas de mesa hoje, Leia Columbi, Renato Medeiros, Fernando Pericim e Coletiva Arte Maternagem. Eu tomei a liberdade de escrever um texto sobre meus trabalhos e propor algumas perguntas para essa nossa conversa hoje. Na nossa exposição Linhas de Fuga, eu apresento 2 desenhos a partir da exploração da palavra. O primeiro deles é Estudo para Mapa Político da Escócia,
que seria um mapa da Rainha da Escócia, que eu entendo como uma pessoa jurídica de 1000 bocas que come o filho depois de devorar a mãe. Trata-se de uma ficção poético-jurídica que vem sendo constituída durante o mestrado acadêmico. Nesse estudo, eu cartografo esse território poético mediante palavras que se aglutinam e repetem. Para tanto, eu fiz uso de um dicionário analógico, recomendado inclusive pelo meu orientador, Cristos Nóbrega. Após concluído, eu me deparei com um dos problemas poéticos da minha pesquisa, que seria como se aproximar de outro sem inscrevê-lo. Eu também apresento o desenho-diagrama ciclo matricial da saúde precária do meio, ou pau no cu de 2, que partiu de inquietações sobre desconfiança no meio social. No desenho que eu executei com a mão esquerda, eu represento uma relação comunicacional entre 3 agentes. Quando um comenta algo sobre 3 para 2 e, subsequentemente, 2 conta para 3, engendra-se uma situação propícia para a desestabilização da confiança no meio, apontando para 2 caminhos distintos do ponto de vista da manutenção da sua saúde. Ou o cálculo seletivo sobre o que vai sair da boca de 1, como responsabilização perante 3, ou, do ponto de vista sancionatório, o veemente rechaço à conduta de 2. Em outras palavras, eu proponho uma caracterização analítico-poética da fofoca. Até então, eu costumava dizer que não sabia desenhar, ou ainda que não desenhava. A partir de certo ponto, no entanto, eu compreendi que desenhava palavras. Para as colegas, trago algumas perguntas. Qual é o rendimento do deboche, ainda mais num contexto de produção de arte contemporânea como o nosso? Como acolher o próprio tédio? Quando a palavra fracassa, a cacofonia é opaca? Como se aproximar de outro sem reduzi-lo? Como atravessar a grande distância? E até onde o olho vai? É isso, galera. Muito obrigado. Boa conversa e um beijo grande para vocês. Pax! O Rafael é ótimo porque ele jogou umas perguntas para a gente ficar aqui até semana que vem debatendo, né? Mas a gente vai no nosso limite. Eu amo que ele falou em deboche vestindo uma camisa da Balenciaga. Claro, por que não? Já que é para falar, falemos, né? Então, quem gostaria de começar a responder essas provocações aí que o Rafael jogou na nossa direção? Que tem várias, né? Então, se vocês conseguirem identificar alguma que tenha mais ressonância nesse momento, por onde vocês querem começar, sintam-se à vontade. Deboche, Leandro. A barreira da língua aqui. O deboche é uma zombaria, assim, é uma deboche. Ajuda aí na tradução, equipe, como a gente traduz deboche para o colega falante de espanhol. É uma ironia. De uma forma cínica, quando você dá uma afirmação de uma forma cínica, assim, né? De forma irônica mesmo. Então, a gente vai colocar no mesmo pote uma sátira, uma brincadeira, uma ironia e o cinismo, e isso é o deboche. E tem um pouquinho de maldade também, né? Sim, tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Então, ele falou da questão do deboche, do acolher o tédio, como se aproximar do outro sem reduzi-lo, até onde o olho vai, quando a palavra falha, que essa pergunta é a pergunta, né? Quando a palavra falha. O Leandro quer começar, então? Pode começar, a gente vai circulando. Ainda que eu deixo para que logo vocês me... Porque não entendi o de... Tipo, o conceito já peguei, mas o que ele estava perguntando não alcancei, mas...
Eu acho que gostaria de falar de quando a palavra falha, e acho que é bem importante. Em, por exemplo, quando se vocês olham o vídeo que fica, são quase 3 horas do evento que eu mostrei agorinha. Logo falando com os colegas da mesa e os organizadores, eles começaram a questionar se esse projeto realmente é colaborativo, né? Pensando onde é que começa a colaboração. Tipo, um monte de gente aí falando qualquer besteira é colaboração, sim, tipo. E eu fico pensando que nas vezes eu acho que quase todos, quando tentamos ser concretos, ser corretos, tipo, ter clareza, nessas vezes não nos estamos escutando. Sim? Acho que não sempre, mas nas vezes a honestidade é uma coisa difícil de alcançar numa conversação com nós mesmos. Sim? Então eu fico pensando que talvez nesses espaços que começa a aparecer outras coisas a ser ditas, ou tipo com que a organização que o randômico traz, talvez pode aflorar, não sei se é a palavra, mas aflorar, tipo, fazer crescer outra coisa mais verdadeira que o que nós pensamos que é verdadeiro, sim? Então eu sinto que talvez aí tem a ver com isso de a palavra está falhando, mas pode ser que outra palavra subconsciente ou inconsciente, eu não lembro como é que se fala em português, mas talvez essa palavra inconsciente não falha, não sei, tipo, vamos para as palavras ditas de outros lugares, talvez elas não falhem, talvez o correto, e acho que fica como deboche, né? As palavras de, não sei se se fala assim, mas as palavras deboche são não falham, não sei, acho que ficou bem curioso. Acho que passo para vocês, mas continuemos falando. Alguém mais quer responder uma das perguntas que o Rafael jogou para a gente? O que vocês estão pensando aí? Marta, fica à vontade. Estou aqui socorrendo minha filha ao mesmo tempo, ouvindo vocês, mas eu estou aqui. Eu acho o Rafael incrível, né? Ele gosta de confundir para explicar, né? E isso eu acho fundamental, assim. Eu gostei, tem uma criança. Eu gostei muito da ideia da palavra quando falha, porque faz muito sentido no momento que nós estamos, né? Político. De muitas palavras que falham, de muitas confusões das narrativas. E a gente está justamente nesse lugar, né? Na ideia da cartografia, a gente está trabalhando com as narrativas, né? E como que é poderoso brincar com as fabulações, brincar com essas escritas e com contar essas histórias, né? Acho que é importante quando a gente também se coloca o poder da produção artística, assim, como que é fundamental que a gente saiba bem o que a gente está propondo. E acho interessante a maneira que o Rafael traz também a ideia do deboche, porque acho que tem um pouco a ver também com a conversa da semana passada, né?
A arte cabeção, assim, a arte conceitual, uma arte muito interessante, muito... Agora, uma arte que faz você rir é um pouco difícil, né? A gente não tem tanto acesso às artes visuais, não estou falando de teatro, não estou falando de cinema, mas as artes visuais debochada. E nesses momentos tensos políticos que a gente vivencia, o deboche é uma ferramenta, né? Muito interessante de ser pensada e de ser bem trabalhada, assim. Então, na verdade, eu não tenho nenhuma resposta, eu só estou pensando no que o Rafael trouxe para a gente pensar também. Eu vou dar ampliar um pouco, querendo falar um pouco com o Leandro, essa conversa dele está falando dessa cacofonia. Eu achei o seu trabalho bastante imersivo, assim, me levou para dentro da minha cabeça, sabe? Quando você já não entende mais direito o que é, e são muitas coisas, e que até você organizar todos aqueles pensamentos, assim, eu fiquei imaginando muito isso instalado. Meu mestrado foi em arte e tecnologia também, Leandro. Eu trabalhei com live cinema há muito tempo, então eu fiquei pensando muito nisso instalado, sabe? Uma instalação onde você entra e fica nessa imersão, assim. Enfim, me lembrou muito também os trabalhos do Corpos Informáticos da década de 90, assim, uma outra estética que vem de uma outra época, né? Eu sempre gostei muito de uma estética meio oitentista, assim, não sei, achei bem, bem interessante, assim, outros lugares para pensar. E o Renato e o Fernando, eles estão trabalhando com a palavra que não é dita, mas ela está ali, né? Achei o trabalho do Renato... Renato, você me levou para uma aldeia indígena, assim. Eu vi muitos lugares. É porque interpretação, né, amigo? A gente... Eu vou para o lugar onde eu quero ir, né? Você me deu as possibilidades. Eu interpreto. Vou para onde eu quiser. Eu vi umas colheres cheias de comida também, vários rios. Eu vi uma coisa bem mata fechada, cheia de espinhos, enfim. Viajei numa coisa meio... E o Fernando, tem acompanhado o trabalho do Fernando, já faz um tempo, né, Fernando? A gente dialoga bastante. E eu tô achando muito interessante essas suas inserções desses círculos, desses quadrados. Eu tenho muito que ver, assim. Você falou que tem mais trabalhos, eu fiquei bem instigada para... Você falou que tem palavras mesmo, né? Fiquei bem instigada para ver aonde vai dar isso, assim. E fico pensando muito aí também, porque como eu estou nesse lugar, esse ambiente que eu estou, assim, venho trabalhando muito com o AMB, né? Dialogando diretamente com a rua, tanto no Arte Maternagem como no Coletivo Matriz, e é um lugar bastante interessante de se ocupar, tem as regras próprias também, que a gente tem que, enfim, né, vivenciar e aprender e dialogar. Mas tem me interessado muito essa coisa da rede que não é só essa acadêmica, sabe? Esse lugar da conversa cheia de citações e notas de rodapé, mas um lugar onde você atinge pessoas. E essas pessoas são fundamentais para todo o sistema, né? De saber poder. Então, assim, é isso. Peguei o gancho da Escócia para dar uma embolada no meio do campo. Obrigada. Eu acho que eu vou pegar o seu gancho agora. Posso? Será? Deve! Ô, Marta, muito obrigado pela sua... como é que eu digo? Pela sua apreciação. Mas eu achei muito curioso que você foi a segunda pessoa que viu colheres. Eu achei que ninguém mais veria, mas, assim, mostrei esse trabalho para poucas pessoas e você, já de cara, foi a segunda pessoa que viu colheres. Achei interessante isso aí. Mas eu queria falar, na verdade, sobre o trabalho do Leandro agora, e eu acho que também o que a Marta falou sobre essa sobreposição de palavras, né, que gera
uma intervenção sonora muito interessante, né? Que a gente se perde. E eu acho que alguém tinha falado isso antes, eu não me lembro agora quem foi, mas eu vou juntar as duas coisas. Acho que foi você, Thaís, quando ele terminou a apresentação dele, falou algo sobre as palavras que servem, nesse caso, para se perder, não para se achar, né? E eu fiquei pensando, relacionando com o meu trabalho, que era uma das perguntas, pensando que, bom, o meu trabalho eu me entendo como um país no campo da paisagem, e no campo da paisagem visual de uma forma muito explícita. Mas, da maneira que eu recebi o trabalho do Leandro, eu também encontro a questão da paisagem, mas a paisagem sonora. E é uma paisagem sonora composta por camadas, né? Da mesma forma que eu utilizo o recurso da sobreposição de camadas por meio dos materiais diversos que eu utilizei, eu acho que isso se dá no trabalho do Leandro pela sobreposição de camadas pela palavra. Então, ele vai sobrepondo as camadas, as pessoas falando, né, os sons, e isso vai compondo uma paisagem sonora, e é extremamente imersivo, como a Marta acabou de falar. A gente entra nessa paisagem, ele cria uma atmosfera, um ambiente, né, e a gente se perde ali dentro, até achar que a gente está nos anos 80, 90, por aí. Isso é o que a maneira como eu relaciono o trabalho dele e com o meu, mas também a maneira que eu enxerguei. É um tipo de trabalho que eu gosto muito, assim, realmente de me deixar embarcar, né, no som, para um som que não é melódico, um som, né, que vai assim, de encontro ao que é a música, o entendimento do que é a música. O trabalho do Rafael, que eu também gosto muito, porque a coisa lá do mapa, inclusive, eu não estou com ele aqui agora, mas eu acho que é o mapa da Escócia, né? Que também, para mim, está diretamente relacionado, primeiro que tem a questão da palavra, mas está diretamente relacionado à questão da cartografia, né? Então, eu realmente consigo enxergar o mapa ali, e eu também consigo enxergar a paisagem nisso, né? Porque, enfim, é um mapa de uma paisagem. Alguém saiu, Thaís? Compartilhando aqui rapidinho, só para... Sim. Obrigado. É isso. Então, assim, quando eu vi esse trabalho, eu gostei muito, fiquei me perdendo também. Também tem, eu acho que a mesma questão da sobreposição de palavras, só que aí de uma forma verbal e visual, né? Eu nem tinha pensado nisso, mas eu já estou relacionando com o que eu acabei de falar do Leandro. Tem muito disso aí, essa profusão de palavras, né, de cores, de formas que ele foi compondo e acabou compondo um mapa que me remete diretamente a uma paisagem, o que é muito interessante. Como a gente consegue lidar com esse tema? O tema da paisagem é um tema muito antigo na história da arte, né, muito já trabalhado, e como a gente ainda hoje na arte contemporânea consegue expandir esse assunto, né? Se a gente for pensar a paisagem como um assunto. E o trabalho do Fernando, que é o que diretamente eu conseguia ver uma relação mais direta, por ele trazer a paisagem também de uma forma muito explícita. A questão de trazer a rua, né? A Marta viu uma aldeia e uma floresta de espinhos, eu também vejo isso muitas vezes, embora não seja exatamente isso, assim, mas eu vejo muitas coisas quando eu me deparo com o trabalho. Mas o Fernando, ele traz uma paisagem urbana, né, decididamente urbana, ou concreto, e traz a questão da linha do horizonte muito demarcada. E eu acho que o que eu consigo enxergar dessa relação muito próxima do que eu fiz, do que ele tem feito, é a questão da centralidade, assim, tá tudo muito no centro. E eu busco essa centralidade também. Os meus trabalhos, eles estão sempre no centro. Eu tenho uma linha do horizonte estabelecida e eu me localizo no centro, porque eu entendo a ilha como localizada, uma paisagem localizada no centro de um mar. Então, quando eu vi o trabalho dele e fui pensar, eu me peguei pensando sobre esses aspectos, né? Ele traz muito, na apresentação dele lá do evento mesmo, né? Do seminário,
Já tinha trazido aquele monte de palavras que você trouxe de novo, que tem tudo a ver, claro. E acabei de pensar outra coisa, que o asfalto é extremamente áspero também, né? Então, também tem essa outra camada, assim. É uma foto que tem muita aspereza, porque é concreto, porque é uma paisagem urbana, e uma paisagem urbana é uma paisagem dura, principalmente quando você trabalha muito com a questão da assimetria. Então, é centralidade, é simetria, é tudo muito equilibrado, e você, como figura humana, né, nesse centro, assim. Nossa, falei demais. Mas acho que falei de tudo. Arrasou. Fernando, quer comentar sobre o que o Renato trouxe agora da relação da paisagem? Posso comentar. Estou pensando ali no Rafael, mas foi interessante o Renato. Pode comentar também, aproveita que é sua. Foi interessante, Renato, trazer essa experiência, porque eu tenho uma série, como eu disse, eu repito muito, né? Eu vou fazendo muitas coisas da mesma coisa, até que elas se transformam em outras coisas. E tem uma série que eu tirei a aspereza do asfalto e coloquei isso como textura na imagem, na mesma imagem. Então, eu tenho aquela mesma imagem com asfalto áspero. Eu penso na centralidade da minha figura e da figura ali como alvo, né? Sinto. É bem literal, talvez, ser o alvo. E eu fiquei pensando na provocação do Rafael, né, de quando a palavra falha. Eu sinto que eu estou falando alguma coisa direta, né, assim como o cartaz do Coletivo Marte Maternagem. Talvez não nesse trabalho agora, mas em outros que eu tenha com palavra mesmo, com as palavras escritas. Eu sinto que eu repito isso à exaustão, né? Eu tenho feito uma coleção de frases que eu me aproprio, que eu transformo, que eu escrevo, reescrevo e trago. E até talvez para esse momento político que a Marta falou, parece que eu estou falando para ninguém. Isso me dá... Eu estou falando para todo mundo, mas ninguém está me entendendo. E aí a palavra falha. Porque só chega para gente, para quem está aqui comigo, para quem me dá a mão e fala vamos, né, para o nosso meio da academia, para os nossos colegas. Então eu tenho essa sensação que a palavra às vezes me falha, apesar de eu ser claro, de eu tentar ser direto, literal, talvez, como nessas imagens que eu trouxe aqui como. E eu fico pensando no deboche, que o deboche é transformar isso, talvez, nessa outra linguagem que a Marta disse, né? E atingir de outra maneira. Porque vem tanto conversa atravessada, contestando o que você está dizendo de uma maneira tão absurda que você fala, meu Deus, né, onde que eu vim parar? E essa confusão toda está no som do trabalho do Leandro, né? Parece que a gente está tentando falar alguma coisa, só que as pessoas não estão ouvindo, estão tentando falar por cima, e talvez a gente esteja tentando falar por cima dessas outras pessoas. É isso, eu estou pensando que eu estou no processo. Posso ir até amanhã. Mas é isso, acho que temos uma linha em comum muito forte. Eu queria fazer uma acréscimo, eu esqueci de dizer o que eu ia dizer sobre o trabalho da Marta, que eu estava pensando também, esse é das mães, né? Desculpa, eu esqueci a frase. Eu estou vendo que ela está atrás de você, mas eu não consigo ler daqui. Mães trabalham enquanto vocês dormem. Artistas mães, isso, estou vendo agora. Você apareceu grande na minha tela. Artistas mães produzem enquanto vocês dormem. Dois comentários. O primeiro, que eu acho muito interessante, toda a sua fala com a presença da sua filha, e isso se torna extremamente presente, faz parte da paisagem disso aí, faz parte dessa, inclusive uma paisagem sonora também, porque a gente está ouvindo você, mas também está ouvindo a sua filha. E a questão do lambe é uma forma de mapear também a cidade, né? Uma forma também de cartografia, de você vai espalhando os lambes pela cidade. Eu não sei como foi a dinâmica exatamente, se isso já aconteceu, você está em Brasília, se isso já aconteceu na cidade, assim. Mas acho interessante, porque é uma forma de, enfim,
Eu criei uma paisagem, o Rafael criou um mapa escrito a caneta e você mapeou a cidade em loco, né? Você saiu espalhando por aí e essa mensagem, né? Que talvez tentando, não sei, assim, quebrar um pouco essa barreira do que o próprio Fernando acabou de falar, né? De que a impressão que a gente tem é que a gente está falando e mostrando para nós mesmos. Então, talvez fruto dessa angústia, né? Você até falou sobre isso, expandir as redes para fora dos muros da academia, né? Eu acho que é um esforço que você faz aí de tentar mapear e de tentar dar esse grito. Em algum momento você falou sobre grito também. Era isso. Super importante. Muito, muito obrigada, muito, muito fofo, assim, é isso aí. E esse trabalho só é possível quando a gente está em coletivo. Então, assim, eu estou num processo cada vez mais de me aproximar de mais mulheres, de mais mães ou pessoas envolvidas, né, com o cuidado e a criação de outras pessoas, porque, enfim, né, existem muitos pais também, pais solo e, enfim, famílias que adotam crianças que são criadas em instituições, quando a gente entra nesse mundo do cuidado, a gente começa a perceber. E a iniciativa não só do Arte Maternagem, mas do Coletivo Matriz, que é um outro coletivo que eu também faço parte, que também são de mães artistas daqui de Brasília, é artivista, assim, nessa pegada de colocar a palavra no muro da cidade e tentar falar de questões que são muito invisíveis, assim, e que estão dentro de uns meandros que são muito não falados, são ainda um tanto quanto tabus, assim. Falar de depressão pós-parto, falar de coisas que as pessoas, ou de aborto, ou de outras questões que as pessoas não estão muito a fim de discutir, e a coisa existe, né? Ela acontece, e ela atinge a vida de muitas mulheres. Então, assim, é isso mesmo que você falou, Renato, é colocar esses papéis, né, na rua de forma bem precária. Eu até fiz o comentário que me interessa muito essa coisa do Rafael da Escócia utilizar de materiais que são precários, assim, um precário bem entre aspas aí, que é meio escolar, né? Caneta, papel timbrado, umas coisas de plástico, assim, bem que não tá, né? Não é um material, tinta óleo, cara, não sei o quê, e tá fazendo arte, tá produzindo, e tá desenhando com palavra, e tá fazendo a coisa acontecer. Então, assim, nossos lambes são xerox, barata, né? Claro que às vezes a gente consegue fazer um pouco melhor, mas quando não tem dinheiro, vai xerox, barata, cola, né? Criança no colo ali, no rolinho, e de forma rápida também, porque eu acho que é isso, assim, tentar cada vez mais atingir pessoas, trabalhar em coletivos, assim. Eu acho muito importante esse ponto, porque tem uma questão que o Fernando trouxe, que é da frustração, né? A frustração da gente estar falando o óbvio, a gente saber que o óbvio é o óbvio, e ao mesmo tempo, para aquele receptor específico da mensagem naquele momento, você podia estar falando uma língua inventada, assim, que era a mesma coisa. Tem um lugar assim do surreal dentro do cotidiano que é muito tem estado muito presente, sabe? Não está nem se dando a decência de estar velado, sabe? É anunciado mesmo e com distintivo, é uma coisa muito louca, assim. Então tem uma questão da frustração enquanto seres de linguagem, né? Porque nós somos seres de linguagem. Então, tem essa frustração também da gente perceber aquela coisa bem... o receptor, o emissor, a mensagem. Quando a gente percebe que a mensagem não está alcançando ali aquele outro lado, e não importa a maneira como a gente emita essa mensagem, ou então, às vezes, é uma mudança tão radical que a gente tem que operar na forma como essa mensagem está sendo colocada, que para a gente também isso pode virar um aviltamento, né?
como a gente pode permitir a entrada do Leandro. Meu Deus, eu nem vi que ele tinha... Desculpa, Leandro. Como a gente pode alterar a maneira da nossa mensagem sem isso também virar um aviltamento contra a nossa própria subjetividade, né? E tem essa questão que é muito doida, assim, da frustração que a palavra exerce na pessoa que está emitindo as palavras a partir do momento que a sua função primordial não está se efetivando, né? Não está se efetivando, e não tem como se efetivar, que é uma coisa... Mas eu achei importante também isso que a Marta trouxe, que é um lugar de conectar os pontos em que essa mensagem chega, porque a gente consegue não só apaziguar essa frustração, como a gente consegue pensar melhor e mais colaborativamente as estratégias, assim. Essa coisa do deboche, por exemplo, o deboche tanto pode ser uma estratégia de enfrentamento próprio, quanto pode ser uma estratégia de enfrentamento do outro, né? Porque tem vezes que enfrentar o outro é necessário. É duro pensar isso, mas tem vezes que é necessário. Então, tem essa questão do deboche como um escudo e o deboche como uma forma de perfuração de resistências, assim. É curioso pensar isso. E aí eu não sei que perguntas ou que considerações vocês teriam para fazer, considerando assim mais o nosso tempo mesmo, mas já deixar de cara o agradecimento, porque esses momentos em que a gente se encontra para conversar não só sobre o processo de cada um, mas para estar em conjunto e pensar em conjunto sobre essas questões que estão atravessando a gente frequentemente, constantemente, não é uma coisa pouca, assim, é realmente bastante precioso. Então, muito obrigada a todo mundo que está participando. E se vocês quiserem colocar mais considerações aí, fiquem à vontade. Thaís, eu vou tentar só puxar o fio do que você estava falando, que eu achei tão forte. Eu venho retomando, não é nem parte da minha pesquisa, mas mais como esse lugar da estratégia, né? Retomando muitos trabalhos da década de 70, brasileiros, em plena ditadura militar, e observando as estratégias utilizadas por esses e essas grandes artistas que estavam falando o que era necessário ser dito. E eu acho que a gente... ali é um lugar bom para a gente perceber que a resistência é possível e que existe poética na resistência. Então, assim, é um lugar que eu tenho tentado me alimentar, assim. E agradecer também, é muito bom. É muito bom a gente estar num momento pandêmico que a gente não pode sair, tomar uma cerveja, trocar uma ideia, deixar a filha com a minha mãe ou com alguém para poder, né? Mas eu queria muito estar com vocês, podendo abraçar e trocar mais. Espero que isso aconteça em breve. Também, Marta, estou com o mesmo sentimento aqui. E é muito importante a gente pensar sobre essa revisitação da história da arte, não só como um processo que sirva a um fim específico dentro de uma pesquisa, né? Eu acho que às vezes a gente perde um pouco a perspectiva de qual foi o papel, por exemplo, de um Cildo Meirelles, não só na história da arte, mas cotidianamente, sabe? A gente se perde um pouco do que foi o trabalho de um Hélio Oiticica, a gente se perde um pouco do que foi um trabalho de um Caetano Veloso que tem que se exilar, e é importante a gente considerar os aspectos formais dos trabalhos, com certeza, sempre, mas não gerar um apagamento das questões de ativismo em função de um formalismo, né? Porque aí a gente também está participando de um processo de apagamento. Isso é uma coisa muito grave, assim. Então, até que ponto a gente, enquanto pesquisador em arte contemporânea, está realmente resistindo a esses traços, assim, de... Isso, Ana Maiolino. Então, assim, para a gente ter essa perspectiva também de que o trabalho que foi compartilhado
nesse período, ele está além dos aspectos formais dele, né? Então, é só uma coisa que eu acho importante, é o que você comentou também, Marta, da questão do ser artista e ser mãe, né? A gente, na arte contemporânea, tem tanto essa bandeira do arte e vida, e é arte e vida mesmo, até que ponto a gente está realmente assumindo essa como uma... Se é o lema, que seja o lema, né? E que seja mesmo, assim, não quando convém. Então, fico com esse questionamento aí. A gente tinha elaborado algumas perguntas direcionadas para cada um. A gente pode copiar o modelo da linha, Ana? O que você acha? Que na semana passada estourou o nosso tempo e ainda tinha umas perguntas reserva, a gente jogou as perguntas e mandou todo mundo para casa, assim, boa sorte. Sim, E até depois. Certo, mas também eu queria, não sei, como tecer um pouco as palavras suas com as palavras da Marta, né? Então, eu fiquei pensando se a palavra no uso do trabalho pelos artistas sai de seu uso comum para tentar dizer lo que es necesario que sea dicho en español, o que sea necesario sea dicho. Creo que fue lo que dijo Marta. Mas eu fiquei pensando nessa tensão que tem os trabalhos, porque de todas maneiras, aunque além do uso que tem a palavra no trabalho do Renato e no trabalho também de Fernando, achei que existe uma tensão entre a palavra e a imagem, né? Então, nessa tensão entre a palavra e a imagem, eu queria fazer uma pergunta óbvia, né? E é justamente de que maneira a palavra funciona, opera em o trabalho de cada um, se é entendida como matéria, como complemento, ou como o trabalho mesmo, sabe? Então, eu fiquei com essa dúvida, né? Entre a palavra e a imagem, como é tratada, porque fica óbvio que nós, em nosso contexto, entendamos qual é a forma de operar da palavra, né? Mas, honestamente, desde seu trabalho, como opera, né? Como, onde está, né? Então, fiquei com essa dúvida, não sei se algum de vocês queira dizer alguma coisa, mas também fiquei como pensando como a palavra é uma ferramenta que pareciera que precisa tudo arte que pretende. Eu acho que toda a arte contemporânea tem que ser política, mas eu acho que a palavra tem maior potência nos trabalhos que precisam de uma incidência política. O que vocês acham em relação com isso? Assim como para atar e continuar a fala um pouquinho mais. Consegui entender? Que vocês me entenderam? Ou um pouquinho? Deu para entender essa pergunta, eu só acho que é para uma semana inteira de discussão. Mas quem quiser comentar, fique à vontade e a gente vai para as nossas considerações finais aqui. Essa pergunta é forte. Eu acho que essa pergunta ela tem que ser o tema do próximo Coma. De tanto pano para manga que dá, sabe? Eu realmente não tem como responder. Assim, desculpa, Ana, mas eu adorei a pergunta, adorei, acho que faz muito sentido o que você disse.
mas eu não tenho como responder. Não Ana, hoje, não agora. Ana, eu tô nesse momento. Não quer dizer que será sempre assim, né? Somos seres mutantes eternamente se movimentando, mas eu venho percebendo muito essa potência política na produção artística. Eu venho vendo que até na arte abstrata pode ser a coisa mais... Existe uma significância política, porque nós somos seres políticos, gente. Todo ser humano depende do outro ser humano para viver, entendeu? A gente é tudo comunidade e a gente precisa se entender e começar a se gostar um pouquinho mais, né? Porque tá difícil, né? Então, eu acho que a arte, ela é esse lugar do debate, né? É o lugar do encontro, do debate. E, para mim, sim, político. Eu vou representar o Rafael aqui e incluir nesse dedo debate o dedo deboche, para a gente lembrar. Gente, muito obrigada. Eu vou... posso passar, Ana, para as perguntas que a gente tinha pensado? Aí a gente vai jogar a pergunta, a gente vai fazer lá, Rafael, assim, a gente jogou a pergunta e beijos e amo você. Sai correndo. Algumas perguntas para Rafael, que não está, a ele enviamos depois, mas Renato, ao respeito de seu processo em relação às ideias de contenção, contato ou isolamento comunidade trazidas por você na descrição de sua proposta, você diria que a repetição de elementos operada na formação da imagem, os elementos pontiagudos, triangulares, com limitação de cores e materiais que geram texturas similares repetidamente, etc., pode ser lida como uma restrição ou como um escape? Essa é uma pergunta para Renato. A gente responde ou leva para casa, né? É isso? Deixar para casa, isso, né? Tarefinha de casa, entendi. Isso. Uma segunda, conte um pouco sobre seu processo, mas acho que você contou do seu processo, e como você articula seu pensamento visual, como pensa, e a representação dos territórios em seus trabalhos também ficou, acho que na apresentação, muito clara. Depois, para Lea Columbi, temos uma pergunta também. Como a performance ainda está para acontecer, conte um pouco suas experiências com o uso da palavra e engajamento das pessoas nos seus trabalhos e as possibilidades do acaso que se apresentam. Acho que ele também deu conta de essa pergunta, mas fica também como para pensar depois na casa, na oficina e demais. Minutinho, por favor. Também para Marta e Tatiana, temos uma pergunta. A partir de um comentário feito por Marta durante a primeira conversa da linha Cotidiano Corpo, de que os editais têm uma fala em termos de condições favoráveis para a participação de artistas mais, esse trabalho da coletiva, que é, pela descrição inicial, um trabalho de mapeamento, a perspectiva e a expectativa de desdobramentos destes trabalhos, entendendo de um mapeamento e um remendo dessas falas, é dizer, seu trabalho é um mapeamento e uma forma de unir ou trabalhar sobre essas falas? Essa é a pergunta. E, por último, uma pergunta para Fernando, também aqui. Observando suas fotos e retomando um comentário feito durante sua comunicação no evento, gostaríamos de perguntar ao respeito de sua perspectiva em relação à categoria do autorretrato. Se ela te interessa e se sim, o que configura esse autorretrato? Perguntamos isso, pois, ao retomar um contrato com suas imagens, nos vemos na dúvida de que essas imagens fossem construídas por vocês, fossem
efetivamente autorretratos, ou seriam antirretratos de si, uma vez que a imagem dá a entender que houve um terceiro elemento capturado em essas imagens. Fica a indagação a respeito a autorretratos, retratos no seu trabalho fotográfico. Essa é a última pergunta que temos para os colegas, para que eles pensem, revisem, também respondam já em sua casa. E acho que não é mais, não é certo, Thaís? Despedir aos colegas e dar um agradecimento especial também aos colegas da exposição que estiveram aqui também, acompanhando-nos. Lin, Caron, por aí também estive Mário, e demais. Então, muito obrigada, agradecimentos a vocês, a todos, a Marta, Fernando, Leandro, Renato, e também os outros colegas, Gustavo e Robson, que sempre estão aqui escutando e falando nessas conversas. Obrigada a vocês, boa noite para cada um, e um forte abraço. Bye, bye. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. gente. Foi incrível.